Boa noite, pessoal. Hoje Boa é dia noite, 30 de pessoal. agosto. Estou aqui com a Vilma. Oi, Vil. Oi, Lu. Oi, pessoal. Tudo bem? Domingo quente, né, Vil? Graças a Deus, né? Eu não gosto muito do frio, Lu, então para mim foi ótimo que esquentou. O último evangelho que eu gravei foi com a Iracema. Tava um frio. Hoje Tava. já tá tipo verão. Semana passada foi muito frio, né? Ô, Vil, e esse isolamento que não termina? Bom, para um monte de gente já terminou, né? Porque o povo tá todo na rua. É. E o pessoal tá pedindo para eu abrir o centro, viu? O que o pessoal da USA diz? A gente tem que seguir as diretrizes, né? Então, é que essa decisão ela é meio individual, né? Mas o número de mortes ainda está muito alto, né, Vil? Ainda Mais tem de bastante. 800, né, por dia. Então a gente vai esperar, tá bom, pessoal? Não briguem comigo. É para segurança de todos. E mais para frente a gente dá notícia, tá bom? Viu? Tô com saudade de todo mundo. Vamos mandar beijo pro povo? Vamos. Então Para vamos quem começar Vamos começar assim, Lu, que tal? Vamos dar beijo para o pessoal dos estudos da quarta-feira. Então, o Nancy. Nielson e a Fabi sumiram, né? Sumiram, ó, a gente tá com saudade de vocês. O Jairo, a Dena, a Marielle, o Lucas, Isso, a a, Nancy, a dona, Angélica. dona Angélica, isso mesmo. Tem a outra menina lá que ela vai às vezes, que às vezes ela não consegue ir por causa do bebê dela. Como ela chama? Fugiu o nome dela. Mas Para eu vou ela lembrar. também. Tá bom, Pra tá ela. bom. Aí Aí o na pessoal. sexta, tem a É, dona Eurides, a tia Lúcia, a Nasa, a Célia, a... a A menina que você dá carona de vez em quando ali pro Caraí, que ela também vai lá no. tem a Nice, tem a Salete. Jesus, a gente está esquecendo o nome das pessoas. Eu vi esses dias ela no Face, e até mandei uma mensaginha para ela, a Salete. Aí tem as meninas que vão às Para, vezes. Júlia. Acho que a Yara vai às vezes, né? Mas a É, Yara participa na sexta com a gente. É, a Yara vem mais no virtual, né? Que ela também tem filhinho pequeno. então. Gente, a gente tá com saudade, tá? Povo do Todo mundo, sábado, se a a gente esqueceu o nome Fran, de. o seu Adão, todo mundo. Até o Júnior, que tá aqui. A Dena, a Ai, mãe Ju. dela. Ô, Viu, vamos contar que a gente pediu para o Júnior ajudar a gente hoje, ele não quis. O Júnior não quis participar com a gente. A gente ia fazer o evangelho hoje a três, né? 3 pessoas, para ficar mais rico de conteúdo e explicação, mas o Júnior se negou. Se negou. E tá aqui querendo dar palpite. Aí agora tá aparecendo para dar tchauzinho. Gente, beijo pro pessoal da Mocidade, lindões. Beijo para as crianças da evangelização. Já sonhei 2 vezes que a gente estava lá com eles, com as crianças, viu? Vamos começar a trabalhar, viu? Vamos, que a gente já mandou beijo. Quem não foi o nome citado, não fique chateada, que a gente faz tanto tempo, viu, que a gente estava com dificuldade de lembrar o nome, então um beijo para todo mundo que a gente não falou o nome. Mas que Viu a gente todo lembre. mundo? Sim, ó, no coração. Gente, capítulo 1 hoje. O nosso tema é o item 9, chama A Nova Era, tá? A gente vai aqui ler e tentar comentar para ajudar, né, na compreensão. Vamos pedindo que Deus nos ilumine, né, que os nossos amigos espirituais do Nalfé nos amparem nessa tarefa. Vamos lá, Vilzinha, você começa? Comece. Então, está no capítulo 1, que chama Eu Não Vi Destruir a Lei, e o item 9 é a nova era, e ele foi dito por um espírito israelita em 1861, Mulhouse. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas está escrito Mulhouse. E começa assim, ó. Deus é único e Moisés
o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus serviu para fazer a sua revelação por Moisés e pelos profetas. As vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Quer que continue ou ler mais um pouquinho? Vamos, já que a gente parou, né? Esse capítulo, ele está falando, né, de Moisés, que veio com os 10 mandamentos. Depois ele fala do Cristo e do Espiritismo, né? Então, nesse momento aqui, ele está explicando qual foi a missão de Moisés, né, que foi apresentar essa ideia de um Deus único para os homens. E o povo hebreu, né, viu, que foi o povo que recebeu essa notícia e, através das dificuldades da vida daquele povo, foi uma forma de mostrar para nós a existência de Deus, né, viu? Porque eles tinham, eles cultuavam vários deuses, né? Isso. E eles também cultuavam várias coisas. Então, Moisés teve a missão de trazer para eles o Deus único, né? Então, essa parte está falando disso, que Moisés apresentou o Deus único para eles, né? Para eles compreenderem que só existia um único Deus, porque até então eles acreditavam que haviam vários deuses, cultuavam várias coisas diferentes. Então, a partir deste momento, né, em que Deus usa Moisés para fazer as revelações através lá dos mandamentos, eles, né, entendem, né, esse desvendar, o véu que ele começa aqui, que escondia, é justamente isso, né, demonstrar aos homens daquela época que só existia um único Deus. Isso. Lê mais um, viu? Tá. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam o sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido, então, compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como o frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. Continua mais um pouquinho? Não, vamos explicar. Então, viu, aqui, né, Moisés trouxe lá os 10 mandamentos, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisas que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honrarás a teu pai e a tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não desejarás a mulher do próximo. E, por último, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Então, esses foram os 10 mandamentos. Olha que interessante analisando os 10 mandamentos, né? Então, ele vem dizendo que o povo hebreu, lá atrás, começou, através de Moisés, receber a iluminação, né? O desvendar dos véus. Quando você está lendo os 10 mandamentos, você percebeu que tudo é não? Não, não, não. Todos os itens é não, não, não. Não faça isso, não faça aquilo. Igual quando nós temos os nossos filhos pequeninos, que a gente tem que ensinar que não pode fazer as coisas, eu entendo que neste momento que a humanidade passava, era necessário que fosse dado um início de amadurecimento para eles, né? De seguir uma certa ordem. Então, foi colocado os 10 mandamentos de uma forma mais repreensiva, né?
para eles começarem a entender que não pode matar, não pode, né, roubar, não pode cobiçar o próximo, ensinando que eles têm que respeitar Deus, né, que tem que tirar um dia para cultuar Ele, para, né, para rezar, porque são coisas que aquela época não tinha ainda. Então, eles precisavam começar a conduzir a humanidade neste caminho. Então, eles precisavam de uma coisa que fosse material para a crença deles, né? Porque se fosse uma coisa só falada, eu sonhei, ou eu vi, talvez eles não acreditassem. Então, foi necessário que Moisés fosse até o monte, descesse com a tábua, com os mandamentos, né? Como nós dizemos, a primeira psicografia, né? Lá escrito, para eles verem aqueles mandamentos para poder começar a respeitar. E eu tenho certeza que naquela época Moisés teve muito trabalho para conseguir fazer com que eles se orientassem, né, através desses mandamentos. E eram leis claras, né, viu? Nada de difícil compreensão, né? Coisas que faziam sentido naquela sociedade, né? E que já começassem a educar aqueles espíritos. Exatamente. É bem o início da alfabetização, né, viu? É isso mesmo. Para as leis de Deus. Por isso que quando você estava falando não, me remeteu a essa fase da criança quando a gente tem aquela pequenininha. Porque tudo ela quer mexer, tudo ela quer pegar, ela ainda não tem a noção do que pode e o que não pode, e a gente acaba falando mais não mesmo. Olha, não faz isso, não pega aqui, não pega isso. E a gente está tentando educar eles para fazer o que é certo. Então, do mesmo jeito que a gente fala o não para a criança, éramos nós ali crianças espirituais, né? Recebendo as primeiras noções das leis de Deus, da ideia de um Deus só, né? Da ideia de não adorar imagens, de respeitar a propriedade do outro, né? É bem o início de uma sociedade mais consciente, responsável, né? E humana. Viu? Vou ler aqui o terceiro parágrafo. Tá bom. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Ou seja, né, aquilo que a gente estava comentando, que eles eram ainda muito semi-selvagens, ele diz aqui no texto, né, quanto ao aperfeiçoamento da alma. Então, se viesse, por exemplo, naquela época, os ensinamentos do Cristo, eles não teriam compreendido, né, porque eles ainda não estavam amadurecidos o suficiente para compreender essa lição mais espiritual, né? Então, eles precisavam daquela coisa assim, um pouco mais brusca, talvez, de um Deus mais punitivo, que eles tinham esse pensamento, né? Por isso que vem o não pode, não se deve, não faça, para eles poderem compreender e seguir no caminho, se preparando mesmo nessa evolução até a chegada dos ensinamentos do Cristo. E é interessante, né, viu, que o espírito, ele evolui com as dificuldades, né? Ele evolui com as dores. Então, a humanidade, ela vai passando por dificuldades, por doenças,
por situações diversas e vai caminhando aos poucos, né? Então, esses homens viveram as suas dificuldades, os seus sofrimentos. Aqui fala do holocausto, dos sacrifícios, né? Que esse povo sofreu. E tudo isso fazendo com que a gente melhore, amadureça, para a gente ficar pronto para receber novas ideias. Sim, porque eles tinham a ideia de que Deus era punitivo, né? Que se não obedecesse, ele seria castigado por Deus. E aí ele vai trabalhando, né? O Espírito vai trabalhando essa iniciação no caminho do bem, para quando Cristo vem trazer a figura do Deus Pai amoroso, bondoso, né? Não do Pai punitivo, mas do Pai que ama os filhos com justiça, que é bom, que é justo, né? Então, como ele cita no parágrafo, se fosse antes, né, lá no início, essa forma de pensar, perdoar os inimigos, eles nunca aceitariam. Não fazia parte ainda da índole deles, né, do conhecimento que eles tinham até aquele momento para aceitar essas situações, o perdão. Então, são fases, né, que nós passamos e estamos passando ainda de transformação, de evolução, de compreensão mesmo das coisas. Se eles não sabiam, né, viu, nem respeitar a propriedade do outro, quanto mais perdoar um mal que o outro tenha feito, né? Se ele não sabia respeitar, se tinha que falar da necessidade de honrar pai e mãe, como falar de amar o próximo? Exatamente. E uma coisa muito importante que ele falou ali também, viu, é que assim, o povo lá na época de Moisés, eles tinham uma inteligência notável com relação às coisas materiais e também em relação às artes e às ciências, mas eram muito atrasados na questão da moral. Sim. E essa parte da moral, viu? Eu não sei nem se hoje, depois que veio Jesus, que veio os Espíritos, tudo. Eu acho que continua todo atrasado. Eu acho que não com tanta intensidade daquela época, mas eu acho que a gente poderia já ter evoluído muito mais nessa questão. Principalmente aqui no nosso país, né? A impressão que dá é que a gente está sempre devendo, né? Sim. Assim, vendo enquanto humanidade, né? Exatamente. Às vezes, né, as pessoas falam, eu falei do Brasil, que tem essa mania do jeitinho, porque em outras circunstâncias a gente já falou a respeito assim, que aqui não tem grandes desastres naturais, furacões, terremotos, e aí falou assim, porque aqui no Brasil, os nossos problemas é justamente esse, a moral, né? A gente não tinha, né? Agora está começando a surgir algumas coisas, mas até então nós não tínhamos essas coisas, mas nós somos um povo ainda de uma moral muito dúbia, que a gente acha que tem o direito de levar vantagem em cima do outro, dar o nome de esperteza, quando na verdade não é, né? E então a gente ainda precisa evoluir muito. E quando a gente fala assim, né, viu? A humanidade, o povo brasileiro, né? No fim, né? Sou eu, é você, né? É o meu marido, é o meu filho, é a minha mãe. Então, assim, essa renovação e essa transformação precisa começar em cada um de nós, né? Com essa consciência de que a gente para a gente fazer o que é bom, para a gente fazer o que é certo, não é para a gente fazer o que é melhor para nós, né? O que é mais fácil, o que é mais vantajoso. Ai, meu Deus! O que é necessário, mesmo que seja trabalhoso, mesmo que a gente tenha que esperar mais para conseguir alguma coisa, né? Ou que a gente fique sem aquilo que deseja, porque a gente não tem condições de ter, então não adianta dar o jeitinho, fazer o gatunete, né? Baixar os filmes pirata, os livros da pirataria para ler. Então, às vezes, nas pequenas coisas que as pessoas acham que nós achamos, né? Imagina, isso não tem nada a ver, tem sim, né?
é uma corrupção nossa, é um jeitinho, é uma falta de moral nossa quando a gente age dessa forma. É furar a fila porque o amigo está na frente, ou levar vantagem porque o amigo trabalha no banco, ou numa instituição, né, que precisa ir lá resolver um assunto, então eu ligo, me atende na frente de todo mundo. Esses são jeitinhos que a gente está dando, né? É isso aí. Chega de jeitinho, gente. Viu? Lê aí a parte do Cristo. Certo, ó. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra, e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida e que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Ufa! É bonito. Cheio de coisas lindas, mas que Cristo já esteve aqui há quantos mil anos mesmo? 2000 anos? De tudo que está escrito aqui que ele veio iniciar, o que nós de fato fazemos hoje, né? O quanto que a humanidade, de fato, ela é irmã entre si, né? O quanto que a gente faz caridade e tem amor ao nosso próximo verdadeiramente, né? A nossa sociedade está toda integrada como uma só, como uma família única, né? Infelizmente ainda não temos isso, né? Mas nós não chegamos lá ainda estamos aprendendo, ou seja, veio Moisés, preparou, Cristo veio trazer essa nova moral de como a gente deve seguir, a gente ainda não conseguiu, e aí ele está dizendo que veio o Espiritismo para fazer uma alavancada, né? Veio, pessoal, bora, vamos exercitar aí os ensinamentos, vamos pôr em prática tudo que ele disse. E a gente ainda está aqui, tateando com tudo isso, né? Para tentar fazer pelo menos uma parte, né? Eu fico pensando, viu, assim, então ele falou que o objetivo do Cristo é renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, torná-los fraternos. Aí a gente se fecha, né? A gente se fecha enquanto família, né? Então, a minha família é boa, as outras eu não sei. A minha religião é boa, as outras eu acho que não sei. O meu país pode não ser muito bom, mas é o meu país. Então a gente se protege. E aí cada país, né, tem os seus territórios, as suas fronteiras. Aí, viu, veio o tal do coronavírus e mostrou que todo país tem gente que é tudo igual, que é atacado por um vírus invisível aos nossos olhos e que a gente viu é tudo igual, independente do país, né? Independente da cor, da religião, do saldo da conta, né? A gente, sinceramente, precisa rever muitos conceitos da nossa sociedade, né? Sim, as pessoas achavam que eu tenho dinheiro, então se acontecer algo semelhante, eu pego meu dinheiro, a minha família e vou para um país mais evoluído me proteger, né? Vou para um país mais de primeiro mundo. Só que não tem, porque todos os países estão sofrendo de forma igual e até não podem, nem recebem, fecharam suas fronteiras para que ninguém entrasse. Ou seja, cada um tem que viver no seu país, cada um tem que ficar com o seu povo e tentar juntos passar por este momento, né? Talvez esse vírus tenha vindo justamente para isso, essa pandemia, para que as pessoas se conscientizem que todos somos iguais. Não importa o país que seja, não importa a religião, não importa nada. Nós que somos todos seres humanos, somos suscetíveis, né, às coisas que a gente nem vê, mas que podem fazer muito mal para a gente, para a nossa família. E eu acho que é uma oportunidade para que as pessoas possam melhorar,
possam refletir, né? Possam se tornar mais humanas, né? No sentido de ajudar ao próximo, de tentar combater o egoísmo, o orgulho, porque diante da pandemia, não adianta você ter dinheiro ou não, não adianta você ser muito inteligente ou não importa nada disso. Ele não escolhe, não, vou pegar esse porque esse é pobrinho ou é menos inteligente. Ele pega o inteligente, pega o não tão inteligente, pega o rico, pega o pobre. Apesar, né, viu, de que os pobres sofrem mais, né? Porque não tem tanta condição de isolamento, né? Precisam trabalhar, né? Exatamente. Não tem os mesmos recursos, mas é uma oportunidade de um ajudar o outro, né? Exatamente. De ver o quanto somos necessários, né? Na verdade, quando todo mundo se isolou no primeiro momento, as pessoas que dependiam das doações diárias das outras que iam trabalhar sofreram bastante, porque fez muita falta para aqueles moradores de rua, né? Que não tinham com que se alimentar, porque não tinham pessoas para passar e ajudá-los, né? Então, são todos despertares que a gente tem que ter na nossa vida diante de tudo que está acontecendo, né? Exatamente. Infelizmente, muitas pessoas não aproveitam como deveriam este momento, mas a gente tem que pensar em nós, né? A gente tem que se policiar, a gente tem que ter o nosso entendimento e se esforçar para que a gente converse entre nós, com o maior número de pessoas possíveis, que possam compreender e entender isso, né? Que a ideia é que todos possam se aproximar, como tá escrito aqui, né? Renovar o mundo, a aproximação e nos tornarmos irmãos, né? Mas o irmão de verdade, que somos todos filhos de Deus, né? Somos todos iguais. Então a gente tem que se respeitar e se cuidar como se fosse porque nós somos, não é como se fôssemos, somos todos irmãos. Exatamente. Viu? Vou ler aqui o último parágrafo. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Viu? E legal aqui, né, que ele fala que para acontecer tudo isso aqui no início, que não se fará sem lutas, né? E que tem necessidade para atingir a maturidade, precisa de abalos e discussões para atrair a atenção das massas, né? Então, se você leu isso, já nos remeteu aqui um pouco que a gente falou da pandemia, né? Porque realmente atinge as massas, né? Abre esse campo para a gente discutir, para a gente conversar a respeito. Então, acho que diante desse nosso despertar, desse nosso amadurecimento, talvez essa seja uma de muitas que podem vir futuramente, para que a gente possa abrir os nossos olhos de uma forma que a gente possa compreender isso que precisamos mudar, que precisamos moralmente evoluir para poder ser uma sociedade melhor. Ouviu? E esse lance aí de que a moral, ela vai se estabelecer, né? Essa nova moral, esses conceitos do bem e do amor, eles vão se estabelecer. Mas para isso vai ter um ruído, vai ter uma dor. Meu, é só ligar o jornal que você vê ali um monte de notícia de coisas erradas que estão à nossa volta, né? É o prefeito da cidade que estava roubando,
é tanta coisa, né? É tanta gente falando que o errado está certo, né? É absurdo. E a gente fica assim, não acredito que eu estou vendo isso. Parece um pouco do que o Evangelho está dizendo, né? Que vai ter esse conflito, né? Do que nós fazemos e daquilo que é o correto, que é o esperado. Entre o que precisa ser feito, da forma como tem que ser feito e do jeito que está sendo feito hoje, né? Hoje as pessoas ainda não estão fazendo da forma correta. Como você mencionou, tem muitos prefeitos e governadores que se aproveitaram da pandemia para governador, ficarem mais ricos. As empresas que se aproveitaram desse momento de dificuldade para explorar a dor do outro e venderam coisas com preço absurdo que nem entregaram, né, para enriquecer. Então, olha quanta coisa que precisa de discussão, que precisa que a massa, como ele disse, envolva, né, que nós tomemos uma atitude, mas não é uma atitude de sair guerreando uns com os outros, não, é que a gente se una e faça escolhas melhores no futuro, né, Exatamente. Que a gente pesquise realmente quem é aquele candidato que nós estamos elegendo. Porque outro dia perguntou, você lembra quem foi o último senador que você votou? Ele ganhou? Você lembra quem foi? Às vezes a gente nem lembra, né? A gente nem lembra, porque a gente não estudou o nosso candidato de verdade. A gente pegou qualquer um, tô de saco cheio de política, eu vou pegar o primeiro que aparecer e vou pôr lá, só que são eles que vão nos representar e governar o nosso país, governar o nosso estado, o nosso município. E depende de nós, né? E como a gente falou antes, nós também somos o povo do jeitinho. Diz que os nossos governantes são o espelho do povo. Ou seja, se os nossos governantes são assim, sinal de que o povo ainda precisa também melhorar bastante. Isso mesmo. E aí, viu, ele fala que o Espiritismo irá concluir essa tarefa de transformar a Terra, né? Aí eu fiquei pensando, como será que o Espiritismo vai fazer isso, né? Então, eu pensei em algumas opções, né? O Espiritismo, sendo o cristianismo redivivo, né? Ele vem explicar tudo o que Jesus falou, né? Então, ele vem e fala, Lu, você não entendeu o que Jesus disse? Ó, é assim, né? Aí ele explica, aí eu falo, entendi. Então já começa a minha melhora, né? Porque quando eu entendo o que Jesus espera de mim, eu falo, tá, agora eu já sei por onde caminhar. Tem também um segundo ponto, que é essa informação, né, viu? De que a gente tem o livre-arbítrio, de que a gente pode usar esse livre-arbítrio do jeito que a gente quiser, mas que a gente vai colher tudo que a gente plantou, né? Então, a consequência dos nossos atos, né? Essa consciência de que tudo que a gente faz vai voltar, então que a gente faça o bem o quanto antes, né? A máxima, fora da caridade não há salvação, que a gente falou sobre ela no último evangelho. E por último, pensando nessa, como chama? No intercâmbio entre o plano espiritual, né, entre os desencarnados e nós, né, que também... Aí eu vou fazer uma adenda nessa sua parte, porque o Espiritismo ele veio trazer para a gente a existência do mundo espiritual. Ele trouxe para a gente o conhecimento de que a vida continua lá em cima, né? Então, Kardec, quando ele trouxe o Pentateuco dele, nos ajudando a entender melhor os ensinamentos do Cristo, ele vem desvendar para a gente esse véu que ainda nos cobria, essa parte da existência do mundo espiritual, e ele veio trazendo para a gente aos poucos, né? Ele veio ensinando, fazendo essa conexão com os espíritos, né? O entendimento de que algumas pessoas conseguem conversar com os espíritos que estão no plano espiritual. E muitos anos depois, o Chico trouxe o livro Nosso Lar, que veio trazer para a gente, demonstrando que existe, né, uma vivência lá. Veio trazer para a gente uma colônia onde as pessoas vão, né, uma colônia onde as pessoas trabalham, onde veio mostrar para a gente que lá continua o trabalho.
Então, o que você faz aqui tem consequências, como você disse no livre-arbítrio, no que você vai continuar fazendo lá. Que, às vezes, as suas atitudes aqui, quando você chega no plano espiritual, você não vai de cara para um lugar tão bom, você precisa acertar os erros daqui cometidos, você precisa de novas oportunidades. Então, eu acho que nesse sentido também, essa conclusão, né, o Espiritismo vem concluir, porque ele vem trazendo para a gente essa gana de conhecimentos para que a gente mude as nossas atitudes, porque enquanto nós vivemos aqui na Terra, 70, 80, 90 anos, é muito pouco diante da eternidade que nós temos a ver lá em cima, né, que nós somos espíritos eternos. Então, o que a gente quer para o nosso futuro, né? O que a gente pretende com a nossa vida futura? Então, o Espiritismo veio e trouxe todo esse nosso conhecimento para a gente da vida espiritual. Veio falar, olha, eu vou te explicar melhor o que Jesus quis dizer. Então, explica para a gente direitinho e mais. Ele explica para a gente que nós temos que mudar. Esse ensinamento é para mim, não é para o meu marido, não é para minha filha, é para mim, para que eu possa entender e para que eu possa me modificar, porque eu não tenho a capacidade de modificar ninguém, a não ser eu mesma. Né? As minhas atitudes podem influenciar que outras pessoas se inspirem e se modifiquem, mas jamais modificar ninguém por mim. Eu só consigo mudar a mim mesmo. Né? Eu acho que tudo isso o Espiritismo vem trazer, para que a gente possa ter essa moral de fato exercida no nosso dia a dia. Exatamente. Então, e assim, ó, independente de quem está nos governando nesse momento, né? Eu fico pensando tanto na política do Brasil, como nos exemplos lá dos Estados Unidos. A impressão que dá é que a sociedade, viu, está se mostrando muito melhor do que os seus líderes, sabe? E tem que ser assim, gente. O pessoal lá do esporte dos Estados Unidos, a NBA primeiro parou os jogos por causa da violência contra o negro, né? Da violência policial. Aí eu falei, olha só, quando os políticos, quando quem tem que agir não age, outros têm que tomar uma ação, né? Outros têm que se posicionar. Então, a gente está vivendo um momento, gente, que a gente precisa dar o exemplo de amor, de moral, né? Dentro da nossa casa, na nossa rua, enquanto sociedade, né? Não basta não fazer o mal, a gente precisa fazer o bem. Está escrito isso lá no Livro dos Espíritos. Então, independente da crise que a gente esteja vivendo, né, tanto política como na saúde, é hora da gente se posicionar, e se posicionar pelo lado do amor e do bem, né, viu? Sim, como você disse, né, a sociedade americana, ela se revoltou, mas ela não se revoltou com brutalidade, ela não foi guerrear. Não, eles simplesmente cruzaram os braços. Enquanto um protesto, eu não faço o que vocês querem assistir porque vocês não estão respeitando meu irmão. O fato dele ser negro não importa. Então, eu não vou jogar. E foi com tênis, foi com futebol, foi com todos os esportes. Todos os esportistas cruzaram os braços. E tá certo. E olha que exemplo bonito. Faz com que as pessoas reflitam. Faz com que as pessoas parem para pensar, poxa, se aquele meu ídolo que joga tal esporte está parando em protesto a um ato, ou com alguma coisa que está acontecendo, eu também posso fazer alguma coisa para melhorar, né? Como eu disse, a gente não muda ninguém, mas a gente pode ser exemplo para que seja a transformação dos outros diante das nossas atitudes. Então, são atitudes deles que inspiram outras pessoas, né? Como esse moço que faz o filme lá, como chama ele? Eu esqueci o nome dele, mas é o que faz o Pantera Negra? Pantera Negra, que ele faleceu, desencarnou, né? E teve uma grande comoção, porque ele foi um exemplo de luta, né? De perseverança como pessoa, né? E representando uma classe, que são os negros, né? Que estão tão marginalizados. Ele trouxe isso. Ele já estava doente há mais de 4 anos, né? Numa luta contra esse câncer. E ele continuou trabalhando, ele quis trabalhar, ele quis mostrar, né, para as pessoas que elas podem se inspirar neles. E legal isso, porque as pessoas respeitam.
de tantas maneiras, houve tantas manifestações boas a favor dele. Olha que legal, né? São exemplos que ficam para que a gente possa seguir. E são essas coisas que a gente tem que apoiar. As pessoas têm... Dá um tchauzinho, Luiz, aí pro pessoal. E viu? Olha o Espiritismo mais uma vez iluminando a nossa consciência, né? Hoje, eu e você nascemos mulheres. A próxima vida, a gente pode nascer homem, pode nascer negro, a gente pode nascer rico, a gente pode nascer pobre. Então, assim, não tem porquê essa discriminação, né? Isso é orgulho e egoísmo, que são as coisas que precisam ser extirpadas da Terra, né? A gente precisa se respeitar, se amar, e nesse momento a gente precisa um cuidar do outro. Sim, a gente tem que cuidar um do outro. Como foi dito, como Cristo espera que sejamos todos irmãos, isso só acontece quando a gente cuida, porque do irmão a gente sempre cuida, não é? A gente até brinca que a gente pode falar mal, pode xingar, mas opa, só nós. Eu não posso bater no meu irmão. Os outros não podem falar mal. Então a gente tem que aprender a estender isso a todas as pessoas do nosso planeta. A gente tem que cuidar uns dos outros da mesma maneira. Exatamente. Né? Respeitando, né? Tentando sanar aquele momento de dificuldade que o outro está passando, né? Não só com coisas materiais, com alimento, com uma roupa de frio, mas às vezes ouvindo, né? Auxiliando com um conselho efetivo, com um conselho amoroso. Eu estava falando quando o Luiz entrou que os exemplos bons, eles têm que ser enaltecidos. Como você falou, quando a gente liga a TV, só passa coisas ruins, né? Passa só crimes, crime de um ser humano contra o outro, dos políticos, contra a natureza. Mas você não vê uma notícia de atitudes boas. Então, tem algumas coisas no Facebook que eu sigo, que tem um que chama Razões para Acreditar, o outro eu não vou lembrar o nome. Que, ao contrário disso, traz as coisas boas. São atitudes boas, né? São razões para a gente acreditar que o mundo é bom, que as pessoas são boas. E eu acho que é isso que falta nas pessoas. A gente tem que parar de ficar dando importância e audiência para coisa que não é ruim, para coisa que é ruim. A gente tem que fazer isso para as coisas boas. Então, ao invés de eu ficar falando de um crime que aconteceu, contando para todo mundo, vamos falar de uma atitude boa que alguém teve, que foi lá, olha que legal, o pessoal fez campanha, levou marmita com o pessoal que estava passando dificuldade, levou uma cesta básica, ajudou uma pessoa que precisava. Tem tantos exemplos bons que a gente pode colocar na nossa vida do que coisas ruins. Isso faz com que mais pessoas tenham vontade de participar com atitudes boas e solidárias. Isso mesmo, perfeito. Viu? Acho que a gente conseguiu. Também acho. Achei que foi... Bom, eu não sei se a gente fez certo, mas achei que foi menos complicado do que o que eu imaginava. Né? A gente estava com dificuldade para falar do assunto, né? Porque aquela parte de Moisés e dos hebreus é um pouco difícil. Mas aí a gente superou essa parte e quando começa a falar de Jesus, a gente está mais em casa, né? É verdade. Viu? Você quer falar mais alguma coisa? Não, só falar que a gente está com saudade de todo mundo, né? Saudade do Não Fé, saudade das pessoas, das nossas atividades. Mas que tudo vai chegar um momento certo da gente voltar a se encontrar, voltar a se ver. Que as pessoas continuem se cuidando, né? Porque a pandemia ainda não passou. Então, as pessoas estão agindo como se já tivesse acabado, indo fazer festa, todo mundo sem máscara, fazendo tudo que da vontade. Não é bem assim. A gente ainda precisa se resguardar, porque, como você mencionou, o número de pessoas que continuam morrendo todos os dias é grande. Eles falam assim, São Paulo está num platô, mas o platô são mais de 200 mortes todo dia, né? Então, eu estava lendo uma matéria hoje sobre o prefeito falando em questão das aulas, né? E o repórter fez uma pergunta falando assim, mas você não acha que já está na hora, porque São Paulo está no efeito platô? Aí ele falou assim, enquanto tiver uma morte por dia por conta da doença, ainda não vai estar bom, né? E ele tem razão. Você imagina ter uma vida que desencarna,
tem toda uma história por trás, tem toda uma família, tem todos os amigos. Você imagine 200 todos os dias, 100 e tantos. É o amor de alguém, é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o filho de alguém, né? É o irmão de alguém, é o primo, é o amigo, é a amiga. Então, a gente tem que se cuidar sim, porque a doença ainda está aí e as pessoas estão ficando doentes ainda, estão pegando justamente porque estão desacreditando que ela existe, que ela causa mal. Então, as pessoas têm que continuar se cuidando, respeitando as regras impostas e que uma hora vai melhorar, uma hora vai cair aí um remédio, a vacina e a gente vai poder voltar a viver o nosso cotidiano. Eu acho que viver normalmente como era antes, eu acho que vai ser um pouco difícil, né, Lu? Com tantas transformações, tanta coisa que a gente vivenciou nessa pandemia, a gente tem que sair modificado de alguma forma. Se a gente começar a agir do mesmo jeito de antes, então alguma coisa de errado deu, né? A gente precisa aproveitar, né, as oportunidades da vida para tirar sempre o melhor proveito delas, né? E para a gente melhorar, para a gente crescer moralmente, né? Como Jesus espera de nós. Vilzinha, vamos encerrar então? Vamos. Gente, ó, o próximo evangelho eu vou publicar na quarta, já está marcado com a Nancy. Se a internet colaborar, né, vai ser a nossa segunda tentativa, eu e a Nancy. Então, a gente se vê na quarta, tá? Eu vou publicar se der tudo certo, mas vai dar. Viu? Muito obrigada, viu? Obrigada você, Lu. Um beijo para todo mundo. Vou fazer a precezinha de encerramento? Isso mesmo. Você faz a prece para nós? Tá. Então, vamos neste momento, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade, pedindo que Ele cuide de cada um de nós, todos os seus filhos aqui encarnados na Terra, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, que o Senhor ampare a todos nós, traga-nos o consolo, o conforto necessário para que possamos vencer todas as nossas dificuldades, superar os nossos desafios, que a gente possa ter a nossa mente esclarecida, que a gente possa, cada dia, lutar um pouco mais para que nos tornemos pessoas com uma moral mais elevada, amando o nosso próximo, como Jesus veio nos trazer em seus ensinamentos. Que o Senhor abençoe a todos nós, ilumine cada centro espírita, cada igreja, cada templo em que seu nome é dito, em que as pessoas vão buscar o seu apoio, o seu auxílio, e que o Senhor possa nos envolver sempre com sua luz, com seu amor, nos dando sabedoria e serenidade para todos os desafios da nossa vida. Que o Senhor sempre nos ilumine e nos permita estar aqui falando em seu nome, trazendo um pouquinho dos conhecimentos que adquirimos através dos nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Viu? Beijo aí para o pessoal da sua casa, tá? Pessoal da sua casa também, para todo mundo. E a gente vai se vendo e vai se falando, tá bom? Isso aí. Gente, um grande abraço, boa semana. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, viu?